o Flamengo, Alexandro, Michael, agora tem Alcaraz, que tem gente chamando de Alcatraz, Isso. Gonçalo Plata. O Flamengo cutucaram a onça com vara curta, hein? Aí é o Flamengo, hein? Perdeu um monte de jogador, não vai mais. O cara foi lá e vai lá e contrata 4 de uma vez só. Um já entrou, já fez gol. O Flamengo vai se remontando aí para essa sequência de temporada. Ainda tá nas 3 frentes. Vem forte, hein? O Alcaraz está dependendo só de exames médicos para ser anunciada aí a contratação. Deve acontecer amanhã, provavelmente amanhã. O valor é 17 milhões de euros por 80%, mais a liberação do Vitor Hugo por empréstimo. O Vitor Hugo vai custar 6 milhões de euros, 60%, se o grupo que controla o Southampton resolver ficar com ele ao final do empréstimo, ou 80% por 8 milhões de euros. Esse é o quadro. Já o Plata está muito próximo, até uma fonte me passou antes de ontem, que estava 60%, hoje falou 90% de chance de fechar, 3,8 milhões de euros por 50%, com algumas cláusulas de compromisso de compra de fatias maiores dos direitos federativos do equatoriano, se porventura ele atingir determinadas metas, né, enquanto estiver jogando o Flamengo. Então, a tendência é que esses dois jogadores sejam anunciados entre amanhã e quinta-feira. Tem até o dia 9 para inscrever na Copa do Brasil, para que eles possam estar à disposição no jogo de volta contra o Bahia, né, que é depois da data FIFA. E na Libertadores só pode inscrever 3 jogadores, pode ser trocado só 3, não 4, para a próxima fase, né, se porventura o Flamengo passar pelo Peñarol. E claro, escrevendo na Copa do Brasil, vai escrever também no Brasileiro, vai poder jogar o Campeonato Brasileiro. Mas esse é o cenário de agora. O Alcaraz, como você disse que alguns chamam de Alcatraz. Alcatraz. Alcatraz é demais. A tendência é que seja amanhã anunciado que os dirigentes estão indo de Portugal para Inglaterra. Aí vai lá, vai fazer exame médico, tudo, liberou, o exame está ok, aí vai assinar. E aí vem para o Brasil para jogar no Flamengo. Não que, vou com você ainda, Mauro, não que dinheiro seja um problema exatamente para o Flamengo, né? Não é o caso. O Flamengo tem uma receita muito maior que a de todo mundo. A minha pergunta é: essas contratações estão dentro do orçamento já previsto do Flamengo ou teve que mudar porque teve gente machucada? Porque vamos lembrar, né? O Flamengo contratou no começo do ano o Vinha e o De La Cruz, também por muita grana, né? O que pode gerar preocupação no Flamengo, na minha opinião, é o estádio, né? A falta de um projeto concreto para a construção do estádio. Isso não está claro até hoje, mas vai ficar para o próximo presidente, que não será o Landim, que não pode se reeleger, né? Com relação a isso, aliás, eu acho engraçado, o que tem surgido gente falando de fair play financeiro agora, e as pessoas demonstram total ignorância sobre o assunto. Agora, o Flamengo fez a primeira contratação de maior relevância em 2015, há 9 anos. Guerreiro, contratado junto ao Corinthians, que devia uma boa grana para o peruano. De lá para cá, eu pergunto, alguma vez você viu o Flamengo no noticiário com atraso de salário? Não, não atrasa desde 2013. O Flamengo tomou transfer ban? Algum clube cobrou o Flamengo? Não. Até o Palmeiras teve problema do Piquerez aí, que teve um atraso. Teve do Flamengo? Não. Então, até que nada aconteça, né, nesse sentido, não vejo motivo nenhum para o torcedor se preocupar. Na hora que acontecer, a gente vai criticar. Mas enquanto isso, né, não aconteceu. São 9 anos. O Flamengo contrata todo ano alguém. E essas contratações foram aumentando, digamos assim, de patamar, né? Porque o clube se preparou para isso, né? Essa é a questão. Agora, a ignorância de torcedores, e até gente da imprensa, às vezes demonstra certo desconhecimento. Quando se fala do fair play financeiro, é realmente algo impressionante. Mas a preocupação, na minha visão, é o estádio. Comprar um terreno, mas não tem um projeto concreto para o estádio. Mas isso vai ser discutido de uma forma mais ampla a partir do ano que vem, quando o novo presidente assumir. Nós veremos como ele vai lidar com isso. O Landim, por exemplo, ele repele veementemente a ideia de fazer uma parceria semelhante à do Palmeiras com a Allianz, com a W Torre, que eu sempre digo isso há 10 anos. É o melhor acordo já feito para o clube brasileiro. Mas o Palmeiras tem que sair do estádio. E daí? Ele ganhou um estádio, ganhou uma sede, um outro prédio só com quadras para os seus associados. Não vai pagar preço nenhum? Se o preço é sair para jogar em Campinas, como sábado, eu acho que é um preço bem razoável, até baixo. Né? O Palmeiras não se endividou, pelo contrário. Aí pega o caso do Corinthians, que se embananou toda a partir da construção de um estádio. Então, esse é o ponto. O Flamengo tem condições de arrecadar dinheiro? Tem, mas como será? De que maneira? Como é que isso vai ser feito? Isso não está claro. Então, acho que o estádio demanda preocupação.
Não desespero, mas preocupação e muito cuidado. Mas essas contratações, as ações do Flamengo no mercado, até hoje foram feitas dentro das possibilidades do clube. Seria patético o Landim, ao final do seu mandato, né, dos últimos meses, protagonizar aí uma pataquada fazendo contratações que não pode pagar. E o Alcaraz vai ser pago, a perder de vista, até 2026, com pagamentos semestrais. Isso vai entrar no fluxo, vai vender jogador, certamente. O Wesley não saiu agora, mas vai acabar saindo. Outros vão ser vendidos, né, naturalmente. Eventualmente, lá na frente, se o Vitor Hugo for bem, eles vão contratar o Vitor Hugo, aí vai abater desse valor, enfim. Por isso que o torcedor tem que entender, o Palmeiras faz a mesma coisa, o porquê das vendas. Esses jogadores que se destacam, primeiro que os caras querem ir para fora, os garotos querem jogar no futebol europeu. É uma projeção de carreira. E essas vendas viabilizam essas movimentações de mercado que permitem contratações e manutenção de elenco. Né? Você manter jogadores importantes, como o Palmeiras mantém há muito tempo, o Flamengo manteve muita gente também por muito tempo, jogadores que fazem parte de grupos vencedores. É assim que funciona. Dura quando você vende e não contrata ninguém, porque não tem grana. A grana é para pagar atrasados, né? Dívidas. Dívidas como salários. Quando o clube não tem esse problema, ele vende, mas ele compra também. E é o caso específico do Flamengo. O Palmeiras é a mesma coisa. Falar em dívida, a gente vai falar do Corinthians já, mas deixa eu só ler a mensagem aqui do Leandro Molim. Mauro César, qual é o impacto financeiro das novas contratações do Flamengo? A conta vai ficar para a próxima diretoria? Ele pergunta, o Mauro acabou de responder isso, meu caro Leandro Molim. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você, Mauro, antes de passar para o Corinthians, porque outra investida do Flamengo com relação à compra do Clube Leixões de Portugal. Você escreveu sobre isso no seu blog aqui no UOL. Então o Flamengo está querendo comprar esse clube e você está perguntando, vale a pena fazer esse negócio? Explica aí. Na verdade, quem escreveu foi o César Grafim, que é um especialista em finanças dos clubes de futebol. Então eu pedi a ele que fizesse uma análise do Leixões e eu publico um texto dele no blog, ele que é uma autoridade no assunto, né? E aí ele explica da dívida, entra em detalhe, fala, por exemplo, que o clube passou por uma espécie de recuperação judicial, tem uma dívida que para o clube é elevada, perto de 9 milhões de euros, não é tanto para o Flamengo, mas para o Leixões lembra que tem um processo relacionado à fraude de resultados que está rolando, o clube pode ser punido, né? Já chegou a ser punido com 2 anos de suspensão, mas recorreu. A antiga direção, né, saiu agora, o que era presidente da SAD, lá eles chamam o SAF de SAD, SAD. Está agora em outro clube, Estrela da Amadora, o recurso não foi julgado ainda, então pode ser um problema lá na frente. Ou seja, é um clube controverso, né? É inexplicável o Flamengo, no momento que ele se envolve no projeto de um estádio, querer comprar um clube em Portugal. Embora as cifras não sejam assim tão elevadas. E o detalhe que ele frisa também no texto é que um clube da segunda divisão, que é o caso do Leixões, que está há 15 anos na segunda divisão, ele dificilmente consegue projetar jogadores que gerem valor elevado de mercado. Os clubes que conseguem movimentar valores maiores são os clubes da primeira divisão de Portugal. E aí tem um detalhe que é importante, né? Muita gente fala, mas e o Tondela, que tentaram comprar? Né? Que eu também nunca entendi por que de querer comprar o Tondela, tá? Mas o Tondela, na época, estava na primeira divisão, hoje está na segunda. O Leixões está há 15 anos na segunda divisão. Eu acho que muito mais razoável que comprar um clube é estabelecer uma parceria e você manda para lá jogadores jovens que você não vai aproveitar aqui, se é esse o propósito. Ou até ampliar essa parceria para outros campos, se for o caso, for um clube organizado, um clube que possa. Agora, um clube com vários problemas financeiros, o que ele pode acrescentar ao Flamengo? Até hoje isso não foi explicado. E acho que esse texto do Grafietti coloca aí várias dúvidas que dificilmente teremos resposta por parte do presidente do Flamengo, mais preocupado hoje com a eleição do seu candidato à sua sucessão. Muito bem. A gente falou que ia falar sobre crise e sobre o Corinthians. Tem reportagem do Lucas Musetti Perazzoli aqui no UOL, que diz que o voto de confiança acaba e o Ramon começa a sofrer pressão no Corinthians. Danilo Lavieri. Vamos lembrar, o Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, está vivo aí na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, porém, o drama é o Campeonato Brasileiro. Não ganha, perdeu, acabou de perder para o Fortaleza, e começa a assar um pouquinho a batata, vamos dizer assim, do nosso Ramon Dias. O Corinthians está lá, 18º lugar, com 22 pontos no Campeonato Brasileiro, com detalhe, já tem os 24 jogos feitos, então não tem jogo a menos, não.
Isso que Essa pega. tabela Mas ilustra bem aí como o Corinthians está no desespero, né, Tirone? Porque olha isso, o Corinthians tem 24 jogos, Cuiabá tem 22, se fizer os 6 pontos ultrapassa o Corinthians, o Fluminense 23, Criciúma 22, todo mundo ali em cima ainda pode fazer ponto e aumentar a diferença para o Corinthians. Então é realmente desesperadora a situação do Corinthians, não à toa. Os matemáticos que calculam as chances para um lado e para o outro colocam o Corinthians com quase 70% de chance de rebaixamento. Quase 70%. O Corinthians tem 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, em 24 jogos. É muito pouco. Nos últimos anos o Corinthians já vinha numa certa crise, mas tinha pelo menos o estádio para abraçar. Hoje o estádio não funciona mais. A gestão altamente questionável e tem muitas críticas para a gestão, e também é uma questão que já vem da gestão anterior, uma série de erros, e essa gestão tentou apagar o incêndio com gasolina. E agora que vê o Corinthians lá embaixo, tenta adotar a mesma política de contratar, mesmo sem saber se tem condições de pagar, claramente com problemas financeiros. O Corinthians vai vender o Wesley agora e antes mesmo do dinheiro cair, já tem decisão judicial para que esse dinheiro fique bloqueado para pagar o André Cury, que é um empresário que já fez negócios com o Corinthians, e tudo vai ser assim. Se todo o dinheiro que cair na conta do Corinthians, ele vai estar sempre com o risco de ser bloqueado, porque tem uma fila de processos contra o Corinthians, porque o Corinthians acha normal não pagar, atrasar pagamentos com outras pessoas. O próprio presidente diz que quando vem os boletos, ele escolhe qual vai pagar, mas o noticiário vai contratar Y, anunciou Martinez, e é algo que não dá para entender. Lembrando que ontem foi protocolado pedido de impeachment contra o Augusto Melo. Então, assim, se há uma crise política no momento, ela pode ficar pior, porque a gente não sabe qual vai ser o efeito disso no aspecto político ali do Corinthians com esse pedido de impeachment. E olhando para o campo, a gente vê claramente um time jogando com muito mais peso, especialmente na hora de decidir, na hora de finalizar, quando o jogo é no Brasileirão, do que quando é numa Copa Sul-Americana ou na Copa do Brasil. Eu acho curioso como o Corinthians ainda está nessas 3 frentes e lutando dessa forma contra o rebaixamento. É verdade que o Ramon Dias tem feito o rodízio, mas sinceramente cair normalmente já é uma tragédia, né? Para qualquer time grande, para qualquer time da Série A. Agora, para o Corinthians, vai ser ainda pior por tudo isso que a gente está falando das dívidas. Imagina você já tem uma dívida que está subindo, com o seu faturamento caindo, com o Corinthians adiantando receitas que receberia em 2025, 2026, considerando que ele estaria na Série A. Então essas receitas vão virar uma dívida ainda pior, porque o Corinthians não estará na Série A se for rebaixado mesmo. Então é realmente preocupante a situação do Corinthians.